Olá, vamos para mais uma aula de AutoCAD. Hoje nós vamos ver o comando de criação e de inserção de blocos dentro do nosso projeto. Primeira coisa que a gente vai aprender é que para inserir um bloco dentro de uma planta baixa, por exemplo, a gente precisa criar uma pasta com os blocos que a gente vai utilizar dentro do nosso computador. Porque à medida que eu vou pedir aqui para o AutoCAD inserir um bloco, se eu não tiver um arquivo de blocos dentro do meu computador, ele não tem o que buscar para inserir esse bloco. Eu vou dar um exemplo de um site que a gente consegue baixar alguns blocos específicos de áreas dentro do nosso projeto. Vou aqui na aba do Google, eu vou digitar aqui CAD blocos, ele vai aparecer esse site, eu vou clicar e vou mostrar para vocês como que a gente faz para baixar esse arquivo. Então aqui dentro desse site, por exemplo, é lógico que existem outros sites que vocês podem utilizar. Esse aqui eu uso muito, eu já baixei muito bloco dentro desse site. Ele tem separado em relação a alguns temas, né? Banheiro, cozinha, achuras, e a gente consegue pegar esses blocos à medida que a gente for precisando. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um bloco de banheiro. Então, eu vou clicar aqui em banheiro e ele vai abrir todas as opções que ele tem de blocos. Alguns, a gente vai ver os desenhos aqui, ó. Pia sanitária, vaso sanitário. Aqui são as torneiras e misturadores, cubas. A gente consegue fazer um arquivo dentro do nosso programa, dentro do nosso computador, com as definições de alguns blocos que a gente mais utiliza mesmo. Eu vou baixar esse bloco aqui, ó. Está escrito vaso sanitário, 7 blocos com vista, corte e planta. Eu clico aqui em baixar o arquivo e ele vai aparecer aqui para mim, para eu fazer, para eu baixar o arquivo. Então eu venho para salvar como, porque eu vou escolher uma pasta aqui dentro do AutoCAD para poder, vou vir aqui na área de trabalho e vou criar uma pasta com o nome de blocos CAD. Criei essa pasta dentro de blocos CAD. Então eu tenho aqui, ó, eu posso criar uma nova pasta, além da pasta de blocos, eu posso criar uma pasta e escrever, por exemplo, banheiro. Porque aqui a gente já está separado dentro do tema de banheiro. Então, dentro do tema de banheiro, eu vou salvar o meu arquivo. Como ele está zipado, eu não consigo abrir ele diretamente no AutoCAD. Então, eu vou vir aqui, como ele baixou, eu vou pedir para ele abrir a pasta. E venho aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou pedir para ele extrair os arquivos. Ele vai extrair os arquivos dentro dessa pasta. E aí ele vai criar uma nova pasta aqui dentro. Posso deletar essa que está o zip, que eu não vou usar ela. Tem os meus desenhos do AutoCAD aqui. Com esse símbolo eu sei que os arquivos, e quando está escrito arquivo DWG, eu sei que esses são os arquivos do AutoCAD. Agora eu consigo voltar no meu AutoCAD, vir aqui em Insert Block, clicar aqui, mais opções. Então a gente vai pedir para ele inserir um daqueles blocos. Aqui eu vou para ele procurar o meu bloco dentro do computador. Vou clicar aqui em Browse e ele já vai abrir. Ele já entendeu que ele precisa buscar os últimos arquivos que a gente salvou. Estou dentro da pasta de blocos do CAD, dentro da pasta de banheiros. Agora eu vou escolher um desses desenhos. Vou clicar em um desses desenhos, então eu consigo visualizar aqui qual o desenho que eu vou levar para o AutoCAD. Toda vez que eu clico, eu consigo visualizar os desenhos em vista, em planta e em corte. Vou levar esse desenho aqui para o meu AutoCAD. Então, eu seleciono ele, venho em Open. Ele volta nessa tela aqui.
Caso a gente precise dar uma escala para o nosso desenho ou rotacionar o nosso desenho, a gente vai selecionar uma dessas opções. Mas usualmente a gente coloca o bloco lá e depois, se precisar, a gente altera ele. Então eu vou vir aqui em OK, vou clicar num ponto da minha tela. O meu bloco já está aqui. Como ele está muito longe, eu vou dar um zoom para mostrar o meu bloco pronto aqui. Se eu estivesse criando desenho de o desenho de um projeto arquitetônico já, eu poderia inserir esse bloco dentro do meu projeto. Mas hoje é só a título de ilustração para ver como que a gente faz para buscar esse bloco lá. Então, todo esse processo é quando a gente já tem um bloco na internet, a gente vai buscar esse bloco, que é um processo mais rápido. Outra questão, vamos imaginar que a gente buscou o bloco e o bloco ele foi desenhado em metros e a gente está fazendo o projeto em centímetros. Então, o que significa isso? Quando a gente buscar o bloco que foi desenhado em metros, ele vai ficar pequeno dentro do nosso desenho. Então, a gente vai ter que entrar naquele comando de escala que a gente já viu, selecionar esse bloco e escalar esse bloco, por exemplo, 100 vezes, para ele passar para a unidade de medida que a gente estiver usando. Da mesma forma, se o bloco tivesse sido desenhado em centímetros e a gente precisar de passar ele para metros, a gente vai ter que escalar esse bloco e diminuir o tamanho dele. Então, a gente vai colocar, por exemplo, 0,1 para poder diminuir o tamanho dele. Depende da escala que esse bloco vier da internet. Deixa eu medir por distância. Então, meu bloco tem 0,64. Isso significa que o bloco foi desenhado em metros. Ele está com 64 centímetros de profundidade. E de altura, ele vai ter aqui, ó, 37, 34. É isso mesmo, ele foi desenhado em metros. Se a gente estivesse com um desenho em centímetros, vou fazer uma simulação para a gente ver a diferença. Se a gente tivesse aqui uma parede tivesse 130, olha o tamanho da linha do 130 e olha o tamanho do nosso bloco. Vamos colocar 280, que seria uma altura padrão. 130. Então, esse retângulo que eu coloquei aqui seria a medida de uma parede em vista. Então, a gente está vendo essa linha que seria a linha do piso, essas duas linhas que seriam as linhas finais da parede e essa seria a linha do teto. De uma forma bem simples. Quando a gente buscou o bloco, como ele estava desenhado em metros, ele ficou muito menor do que o meu desenho aqui que está em centímetros. Então, como que a gente faz para aumentar esse desenho? A gente vai no comando de Scale que a gente já viu em outra aula. Vou selecionar o comando de Scale, vou selecionar o meu desenho, vou dar um Enter e vou clicar aqui embaixo, que é um ponto de base para ele aumentar. Se ele está em metros e eu quero passar ele para centímetros, significa que eu vou dar uma escala de 100. Então, eu vou digitar 100 e Enter. Consequentemente, o meu vaso sanitário em vista já está proporcional ao tamanho da minha parede. Ou seja, o desenho para a gente passar o bloco de metros para o desenho que está em centímetros, a gente vai dar uma escala de 100. Se a gente quisesse fazer o contrário, se o nosso bloco tivesse em centímetros e a gente precisasse diminuir, a gente ia dar uma escala de 0,01, que seria a mesma escala de centímetro para metro. Vamos imaginar agora uma outra situação para a gente fechar esse comando de bloco. Se a gente quiser criar um bloco, vou fazer um círculo com um raio de, vamos colocar um raio de 50. Quero criar uma mesa que tenha esse tamanho. Vou colocar aqui uma cadeira de 40 por 40. Então, eu estou criando aqui um bloco.
Vamos naquele comando de array que a gente já utilizou. Vou selecionar só a cadeira e vou vir aqui nesse comando. Como eu estou fazendo um desenho aleatório, eu não tenho a medida correta dele. Então eu estou jogando só para ver um tamanho que fique de acordo com o que eu preciso. Tá bom, 160. Então eu vou fechar aqui. Vamos imaginar que eu quero criar esse bloco aqui. Então fechei o meu desenho. E agora eu vou criar um bloco a partir dessa figura. Então eu venho aqui em bloco e vou clicar no ícone do alto que está escrito Create. Vou selecionar ele. Ele vai me perguntar um nome para o meu bloco. Eu vou colocar aqui mesa. Então ele vai me perguntar para eu especificar um ponto da minha tela. Eu vou vir aqui em Pick Point. Vou selecionar esse ponto aqui do meu desenho. E agora eu preciso selecionar o meu desenho todo. Vou selecionar o meu desenho todo para ele entender que tudo isso faz parte do meu bloco. E vou dar um Enter. Meu bloco está pronto. Se eu apagar um desenho, eu apago o bloco inteiro. E se eu quiser buscar esse desenho, eu consigo inserir o bloco que eu fiz. Ele está aqui dentro da memória do AutoCAD como um bloco, que se chama mesa, que foi o que eu criei. Então, a gente consegue aproveitar um bloco da internet que tenha dentro de algum site que foi interessante, vocês conseguem pesquisar isso com bastante facilidade, ou a gente consegue criar um bloco a partir das figuras que a gente tiver dentro do AutoCAD. Eu desenhei um carro, quero aproveitar o carro que eu desenhei. A mesa, um painel ripado, por exemplo, para eu colocar numa sala e vou criar isso como bloco. Então, eu consigo fazer isso de uma forma tranquila. Basta ir no ícone do alto que chama Create. E a gente vai seguir aqueles passos que eu expliquei. Com isso, a gente fecha mais uma aula. Então, até a próxima.